pronto, Pai querido, para receber do alto, Pai amado, a tua palavra, porque é ela que liberta, que salva, que cura e que transforma. Pai amado, abençoa e dá vitória. Toda a igreja diga: amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Amém, graças a Deus. Quero saudar a igreja nessa noite, na santa e na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um prazer poder mais uma vez estar aqui compartilhando esse momento tão lindo que é estar na casa do Senhor. O salmista Davi falou uma vez: uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor. E a alegria dele é estar dentro do templo para adorar a Deus, e temos esse privilégio aqui nesta noite de adorar ao Senhor. Quero convidar vocês que estão com a sua Bíblia aí, abra no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Aqueles que puderem estar de pé, esteja de pé, em reverência ao Deus Todo-Poderoso, referência à sua palavra, porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nesse exato momento, o Senhor Deus Poderoso deseja falar em nossos corações. Precisamos abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, para receber de bom grado a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, toda a igreja achou, diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos que Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondeu e disse: ide e anunciai a João as coisas que ouviste e veste: o cego vê, o coxo anda, o leproso são limpos, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim. E que Deus Todo-Poderoso, que a tua palavra venha achar lugar em cada coração, em nome de Jesus. Podemos assentar. Hoje é um culto de libertação, e você veio com o propósito de buscar algo da parte de Deus. Mas quero falar sobre esse texto maravilhoso. A Bíblia registra esse texto entre 2 personagens, João Batista e Jesus Cristo. Todo mundo conhece bem a história de João Batista, era o primo de Jesus, é aquele que era o percursor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E a Bíblia descreve que a sua mãe, a mãe de João Batista, Isabel e Zacarias, sonhava dar à luz a um filho. Mas os dias, os meses, anos se passaram, já estava numa idade avançada e parecia que nada iria acontecer. Mas aquele casal não sabia que a gestação dele dependia de uma outra gestação. Porque aquele homem, aquela criança que iria nascer de Isabel e Zacarias, chamado João Batista, tinha que nascer no mesmo período que Jesus iria nascer. Porque esse homem, João Batista, seria aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Ele não poderia nascer muito antes, então estaria no fim dos seus dias. Não poderia nascer depois, porque seria simples criança, mas tinha que ser na mesma faixa etária. E quando Maria é anunciada que seria mãe de Jesus, quando se depara com Isabel, a criança pula dentro do seu ventre e fica cheio do Espírito Santo. E esse homem cresce e começa a anunciar que o reino do Senhor está próximo. E começa a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino do Senhor. E aquele homem aparece em cena no deserto e começa a pregar o Evangelho. E as multidões se aproximam, se chega até ele, e ele vai batizando as pessoas, e as pessoas vão chegando, se rendendo aos pés do Senhor. Até um certo momento, aparece um outro homem chamado Jesus.
A qual Jesus se aproxima dele e João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual não sou nem digno de atar a sua sandália. E quando ele se aproxima de Jesus e João Batista, ele se inclina, o adora, e ele pega João Batista, levanta e diz: eu vim até você para se cumprir a Escritura. E aí João Batista batiza Jesus. E todo mundo conhece bem a história. Quando Jesus está sendo batizado, Deus se revela naquele momento e diz: este é o meu filho amado, a qual eu tanto amo. Ouçou uma voz do céu confirmando o ministério de Jesus. E quando Jesus vai saindo da água, vem uma pomba, a presença do Espírito Santo. A Trindade estava ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali começa a trajetória de Jesus levantando os discípulos, e o outro lado João Batista também, granjeando almas para o reino do Senhor. Mas chega um tempo, naquela mesma história existia um rei e vivia uma vida adulterada. Aquele homem que tinha um caso com a própria cunhada, e ali via aquela situação, e João Batista era um pregador que pregava mesmo contra o pecado, e ele se levanta contra Herodes e aponta o seu pecado. E ali Herodes fica com raiva, mas ele temia aquele homem. Ele sabia que João Batista era um homem de Deus. Ele sabia que João Batista tinha autoridade no céu, e esse homem temia João Batista. Aleluia. E a Bíblia relata que certa vez Herodes faz um grande banquete, e ali a sua sobrinha começa a dançar, e ele fala assim para ela: tu dançou tão bonito, pede o que você quiser, a metade até no reino eu te dou. Mas aquela jovem, induzida por essa mulher adúltera, que tinha um caso com o seu cunhado, incentiva ela a pedir a cabeça de João Batista, tentar eliminar aquele que lhe acusava, tirar do caminho dela aquele que apontava os seus erros. E ali Herodes, temoroso de ter que fazer aquilo, mas lembrando uma coisa, a palavra do rei nunca pode voltar atrás. Ele teve que prender João Batista contra a vontade e decapitou ele. Mas antes de decapitar, acontece esse texto aqui, porque muitas vezes, ainda que estamos fazendo uma grande obra do Senhor, então temos um grande projeto na obra do Senhor, e muitas vezes questionamos em nosso coração: será que Deus está conosco mesmo? Será que Deus tem aprovado o meu ministério? Será que eu estou no caminho certo? Porque João Batista presenciou Jesus crescer, João Batista presenciou os milagres, ele mesmo declarou que ele era o Filho de Deus. João Batista batizou Jesus, mas na hora que ele estava no cárcere, na beira da morte, ele deixou a dúvida entrar no coração. Ele começou a questionar: será que ele é o Messias mesmo, ou é o outro que vai vir ainda? Será que é ele mesmo? E eu me lembro, a mensagem devocional desta noite foi onde Paulo e Silas estavam na prisão. Ali ele estava passando por momentos difíceis, mas não se deixou se abater diante daquela situação. Ele não deixou se abater, sabe por quê? Paulo foi instruído a tanto ter como não ter. Porque muitas vezes lemos o Filipenses 4,13, mas não lemos o 12. O 12 diz assim, ó: sei estar abatido, sei também ter todas as coisas, mas em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura, como ter fome, como ter abundância, como padecer necessidade. E o crente precisa ser instruído nisso, que a nossa vida não é sempre bonança,
temos altos e baixos. Tem momentos que vamos estar alegres, mas tem momentos que estaremos tristes. Tem momentos que as coisas vão bem, mas tem hora que as coisas não vão bem. Vai ter hora que a sua geladeira vai estar cheia, vai ter hora que tu vai olhar e não vai ter nada para comer. Tu tem que estar instruído para isso. E quando você é instruído para isso, quando vem a luta e a prova, você não se abate. Foi por isso que Paulo estava na prisão. Ele não estava lamentando, ele não estava questionando, ele não estava reclamando, ele estava o quê? Adorando. A Bíblia fala outro texto também semelhante, quando Pedro foi preso. Não viu Pedro reclamando, não viu Pedro murmurando. Sabe o que Pedro fez? Foi dormir. Deixou Deus trabalhar naquela situação. Ele dormiu confiante. Quando Pedro foi preso lá, e a igreja estava em contínua oração, e daqui a pouco os cárceres se abrem e saem andando. Mas João Batista se deixou ser levado pelo problema. Ainda que a Bíblia apresenta, o próprio Jesus dá testemunho dele, um dos maiores profetas nascido da mulher. Mas ele se deixou se abater. Porque muitas vezes a luta é tão grande, quando olhamos para trás e dizemos: Senhor, não dá para prosseguir, está difícil, vou parar, vou entregar, não dá. Mas Jesus responde na altura para João Batista. João Batista pergunta: és tu o Messias? Tu é o mesmo Filho de Deus? Tu é aquele que estávamos esperando? E Jesus fala assim para os enviados de João Batista: vem cá vocês dois, diga para João Batista: eu sou aquele que abro as vistas do céu. Jesus responde a pergunta de João Batista com milagres. Eu sou aquele que cura os leprosos. Eu sou aquele que ressuscita os mortos. Eu sou aquele que levanta os caídos. Eu sou aquele que fortalece os fracos. É isso que Jesus está falando para você nessa noite. Ele é aquele que é a resposta para o teu problema que você está vivendo nesse exato momento. Ele é a resposta para o teu problema. Ele foi apontando cada um. Para os cegos, eu sou a cura. Para o paralítico, eu sou aquele que levanto eles. Para aqueles que não têm esperança, eu sou aquele que trago a esperança. Aqueles que morreram, eu sou a vida eterna. Ele foi pontuando para os leprosos, eu sou aquele que limpo. Aleluia! E ele responde para falar: diz a João isso. E os mensageiros do Senhor nesta noite estão dizendo para você: eu sou aquele que posso resolver o teu problema. Não importa qual problema que você entrou aqui nesta noite, Ele é a resposta para o seu problema. Talvez ele comece a relatar os seus milagres, ainda que João conhecia eles. Ele vivenciaram a mesma época, o mesmo tempo. Mas ele começa a dizer a João: eu sou aquele que abre a vista do cego. Glória a Deus. O cego vê. Imagina, ele começa a contar. Vem cá vocês dois. Vai contar essa história para João Batista lá no cárcere. Fala sobre Bartimeu, o cego vê. Certa vez eu estava numa grande caminhada por Jericó. E eu e os discípulos caminhando no caminho de Jericó. Daqui a pouco soa-se uma voz gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu insisti em caminhar, mas aquela voz soava cada vez mais alto, gritando por socorro, clamando por uma solução para o problema dele. E os meus discípulos mandaram eu esperar. E aquele homem falou: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Ele começa a relatar essa história para aqueles dois mensageiros de João Batista. Ele começa a relatar outra história de um outro cego de nascença, que estava ali perto de Jesus, vai até Jesus. Jesus cospe no chão, faz um lodo, coloca nas suas vistas e diz: vai lá lavar as tuas vistas. E quando ele chega no tanque de Siloé, as suas vistas são abertas.
E Jesus está falando assim, ó, eu curo a cegueira, mas também eu curo para a minha diversidade. Um eu posso curar na hora, mas o outro eu posso levar um tempo a mais. O Bartimeu foi no exato momento, mas aquele outro homem teve que, além de obedecer, teve que ir até onde Jesus mandou. Porque tem milagres que são instantâneos na nossa vida, mas tem milagres que são progressivos. Aquele homem recebeu uma lâmpada